volta com mais informações do Coritiba aqui no Bate Pronto, trazendo outras informações do Coxa, que se prepara para o jogo contra o Fluminense na próxima segunda-feira, 19h. E agora vamos falar do Atlético, né? Também está tendo o mercado agitado aí, contratações chegando, mas tem a expectativa do Léo Cittadini sair lá pro Bahia, e o Benfica tá louco para pegar o Bento, e o Bento tá louco para ir lá para Portugal, hein, Senechal? Vai ser duro segurar esse negócio aí, hein? Tá complicada a situação porque tem interesse, né? Boa tarde, primeiro, Linhares Júnior. Boa tarde aos meus colegas aqui. Um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Começar pelo Bento, então, falando do goleiro português, eu vou pedir gentilmente que o Tarcísio coloque ali, pra quem tá no YouTube, a capa de hoje do Jornal A Bola, que eu tive acesso aí conversando com um colega português na madrugada de hoje, ele já acordando já pra trabalhar, e o jornal já publicando a Ferreira, capa. não, seu amigo português. Não é o Abel Ferreira, é um colega de uma rádio lá de Portugal, falando sobre essa situação do Bento, e ele me passou ali já a capa da bola, que já estava disponível já na madrugada aqui no Brasil. Pra quem tá na rádio, a capa é o Bento, uma foto do Bento com o chapéu, que a gente diz assim, né? Quer se mudar para a Luz. A Luz é o Estádio da Luz, estádio do Benfica, e a manchete do jornal, bem grande a foto, bem grande a manchete, fico feliz com o interesse do Benfica. E essa foi uma frase que o Bento disse, nós vamos trazer já aqui no Bate Pronto, na saída do jogo contra o Bahia, agora no último domingo, na Zona Mista. Ele foi um dos poucos que pararam ali na Zona Mista. A gente trouxe essa declaração ao vivo na nossa jornada esportiva. Tinha já separado para hoje, para falar das negociações do Atlético, e casou certinho com o que o Jornal A Bola pegou ali, viu, né? Com certeza viu essa entrevista. Hoje em dia, internet e tudo mais, né? Devem ter tido acesso pela internet. E o Bento fala que fica feliz com o interesse do Benfica, que pensa, tá com a cabeça no Atlético, pensa no Furacão, mas não esconde de ninguém que tem o sonho de jogar na Europa. E, claro, ele tá feliz com esse interesse do Benfica, sabe que é um negócio que é um grande trampolim para uma grande equipe do futebol europeu. A gente relembra, por exemplo, o caso do Enzo Fernandes, jogador que era meia do River Plate, ficou 6 meses no Benfica, fez uma excelente Copa do Mundo pela Argentina e acabou sendo vendido por mais de 100 milhões de euros pro Chelsea, apenas 6 meses depois que ele foi pro Benfica. E a gente tem vários casos de brasileiros também, o Ederson, o Ramírez, o Davi Luiz, vários outros jogadores do Benfica, e não só do Benfica, mas também do futebol português, como por exemplo o Hulk, que hoje está no Atlético Mineiro. Jogadores que jogaram no futebol português e abriram as portas para mercados maiores na Europa. Então, o Bento é um jogador muito jovem, acabou de completar 24 anos, tem um mercado todo aberto para ele, e também tem observação já da seleção brasileira, uma notícia que a gente trouxe há algumas semanas aqui no Bate Pronto, e depois o Ramon Menezes, técnico interino até então da seleção brasileira, confirmou que o Bento era observado. E a notícia que eu tenho, que eu já falei aqui, mas trago para quem não sabe, que o Bento é o primeiro prospecto entre os goleiros jovens do Brasil. Então ele é o favorito para assumir aí uma camisa da seleção brasileira, se não for pelo menos ser reserva da seleção brasileira e ficar aí na seleção durante muito tempo. O Bento tem sido observado já no ciclo da comissão técnica do Tite na Copa do Mundo anterior, mas é claro, com o Alisson, o Ederson e o Everton, os 3 bem estabelecidos, não tinha uma vaga pro goleiro hoje no Furacão, que tem esse interesse do Benfica. Antes de falar mais sobre o negócio, vou pedir pro Tarcísio colocar aí a resposta do Bento na coletiva de imprensa, o que ele disse e o que virou capa nesse jornal português. Fico feliz de ter esse reconhecimento, eu acho que meu trabalho está sendo bem feito, está sendo reconhecido, mas igual eu falei, estou focado aqui, a diretoria tem a decisão dela, não sei ainda direito o que vai acontecer, mas enquanto estiver aqui vou dar meu melhor. Já comentei intenção em jogar na Europa, independente se for agora, o fim do ano que vem, enfim, não sei o que vai acontecer, mas estou focado aqui e é isso. Você vê, né? Independente se for agora, no fim do ano ou no ano que vem. Não daqui a 10 anos, aberto, não daqui a 3 anos, 5. Novos relacionamentos. A questão é justamente essa. São duas coisas que pegam e muito no negócio entre Atlético e Benfica. A primeira, o Atlético entende que o goleiro é insubstituível, não vê o Léo Link pronto para ser titular do Atlético no final do ano, com interesses em chegar ao G4 pelo menos do Brasileiro e conquistar a Libertadores da América. É o grande objetivo do Atlético, e é por isso que o Furacão vem se reforçando tanto neste meio de temporada. Trouxe Vidal, trouxe Kaká, trouxe Bruno Zapelli e continua no mercado aí buscando jogadores. Por isso que o Atlético segurou o Vitor Roque, e o Vitor Roque só vai na próxima temporada europeia. Foi uma coisa que o Atlético exigiu do Barcelona para não negociar a sua joia, o Tigrinho, né, a sua joia atleticana, já
já nessa janela do meio do ano, porque tem reta final da Libertadores, o Atlético quer ter o time mais forte possível para conseguir conquistar a competição sul-americana, o grande sonho do presidente Márcio Celso Petralha e, claro, o grande sonho da torcida do Furacão. E o outro ponto é a questão financeira. O Atlético bate o pé em 2 pontos, os 10 milhões de euros e garantir uma porcentagem da venda futura do Bento também. O Enzo Fernandes, que o exemplo que eu usei, o argentino do River Plate, foi vendido por mais de 100 milhões de euros do Benfica pro Chelsea. Se o Bento fizer grandes campanhas pelo Benfica, ele vai ser vendido aí para um outro time europeu por 50, 60, 70 milhões de euros. O Atlético está visando esse investimento futuro, que é a mesma coisa que o Atlético conseguiu com o Vitor Roque, mantendo 20% da transferência futura. É o valor que o Atlético trabalha para negociar o Bento. 10 milhões de euros e 20% da transferência futura. O Benfica não chegou ainda nesses valores, mas tem um representante aqui do Benfica já aqui em Curitiba conversando com o Alexandre Matos para fazer o negócio. É o Rui Pedro Brás, ele que é diretor esportivo do time da Luz, né, do time encarnado lá de Portugal. Ele quer fechar o negócio agora nessa viagem, ainda nessa semana. O Bento tem interesse de ir. A grande questão são os valores e o que o Atlético fará sem o seu goleiro titular. Por isso, o Atlético tenta segurar o negócio para pelo menos até dezembro. Não é o que o Benfica quer e gera esse impasse. Há vontade do jogador de ir, o Benfica quer garantir agora, mas a gente ainda espera cenas dos próximos capítulos para saber se o Bento vai ou não deixar o Atlético ainda nessa janela de meio de ano. É um projeto pessoal do Bento, né? A gente sempre fala isso no planejamento das equipes, no começo da temporada. O clube às vezes conta com os jogadores pro ano inteiro, né? Só que às vezes o projeto pessoal do atleta acaba se sobrepondo ao planejamento do clube. Então o clube conta com o Bento, com o Vitor Roque, né, com os jogadores, aí o Terans e tal, aí aparece um negócio e o jogador quer ir embora, né? O clube às vezes não quer, o Atlético não quer vender o Bento aí, né? Já ficou meio claro isso, né? Porque vai ser difícil a reposição. O Atlético tem hoje o Léo Link no mercado, não tem assim um goleiro, né, do mesmo padrão. O Léo Link ainda é uma aposta do Atlético. Tem um goleiro aí que virou 3º goleiro do seu time. O nome dele é Santos, ele joga no Flamengo. Então, né? o Santos... Poderia voltar, né? Não é? Nicão também tava querendo, não sei se... A esposa do Nicão falou aí, não, depende do Petralha, tal, não sei o quê. Ela foi no jogo domingo, né? Tava lá. Foi flagrada, né? Mas seria uma grande... perda pro Atlético agora, bem no meio da temporada, né? O ideal seria que realmente tivesse algo semelhante com o que foi negociado com a ida do Vitor Roque pro Barcelona, né? Para que o Bento pudesse ficar até o final da temporada, principalmente por conta da Libertadores, né? Por mais que a gente esteja falando de 2 goleiros jovens, né? Porque o Bento tem quanto? 24? 24 anos, recém-completado. Se eu não me engano, ele completou 24 anos em maio. Deixa eu pegar aqui. Mas ele tem, né? Ele é o goleiro titular. Não, foi em junho, Jana. 10 de junho de 99. O Bento tem uma acabou de completar 24 sequência, né? O Léo Link tem 22 anos, Isso. Jogou contra o Palmeiras, pegou pênalti, né? Foi inclusive o Bento lá que comemorou muito a atuação do colega. É uma função... Tá bem seguro, tá posso bem ir embora? Será que foi isso? Eu acho que passou um misto de sentimentos ali, né? Mas mesmo o Atlético tendo que ir atrás de um outro goleiro, seria mais uma situação para resolver nesse meio de temporada, né? E o Atlético tem outros problemas para resolver. Tem agora o zagueiro Kaká, que logicamente vai agregar à defesa do Atlético. É um setor que o Atlético precisa se reforçar, mas justamente por estar numa competição em que há grande ambição do clube, o Bento, obviamente, ele tem mais experiência, né? Ele é um goleiro que tem a confiança do clube e da torcida e poderia, logicamente, ajudar muito mais, né? Acho que o Léo Link está preparado e quando a oportunidade aparecer para ele ter essa sequência no Atlético, ele vai abraçar. Se mostrou um goleiro extremamente seguro e claro, tem um envolvimento gigantesco com o Atlético, assim como o Atlético, né? Teve aí na sua história o Everton, o Santos, né? Em grande momento, né? Revelou esses jogadores para o futebol. O Bento está seguindo o mesmo caminho, né? O Atlético é um celeiro de goleiros e certamente o Léo Link vai seguir esse exemplo. Mas seria interessante que ele pudesse iniciar um trabalho, por exemplo, no início de temporada, né? Com o Campeonato Paranaense, com outras competições, enfim.
Mas o Bento, eu acho que é uma perda muito, muito grande, né? Se deixar o Atlético agora, muito maior do que o Léo Cittadini, porque ali no meio-campo a gente tem diversas possibilidades ainda para o Atlético conseguir montar o seu meio de campo. Sofreu com lesões e é um jogador que não é titular do clube, apesar de ser muito versátil, ter ajudado em momentos decisivos do Atlético, com passes, com gols, enfim, é um excelente jogador, mas o Bento realmente acho que acabaria deixando essa dúvida, né? Se realmente o Léo Link poderia ser já efetivado aí como titular do Atlético, ou o Atlético buscaria uma outra opção no mercado. Então é um problema para resolver justamente quando o Atlético tem já o jogo da Libertadores na altitude, né? Que é um grande desafio e não só ali pro setor da meta atleticana. Duas coisas que eu queria falar. Uma. Como as esposas entregam os caras, né? Verdade. Eu esperei a Jana concluir o comentário, mas assim, ó, a esposa do Nicão na Arena Fala da com Baixada, o coração, né? Semana passada... Pro bem e pro mal, né, TT? A esposa do Zé Ivaldo comemorando a volta a Belo Horizonte, as esposas... A mãe do Gustavo Gomes postou saiu uma notícia que ele tá acertando com a Arábia também, né? Causou uma convulsão e lá outra no coisa, Palestra a gente Itália, podia né? fazer Foi uma ontem, enquete aqui com a torcida atleticana. Será que o torcedor atleticano queria o goleiro Santos de volta? Ah, com certeza. Se o Bento for negociado, eu não tenho a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. O Santos saiu como um ídolo, né, do Atlético, né? Sim. E até hoje. O Santos não. O Léo Pereira, eu acho que a torcida não aceitaria depois do Flamengo e Atlético, né? Mas o Léo Pereira Santos xingou o torcedor. O Léo Pereira não, falou tem- de jornada. Tem um vídeo dele provocando no final, junto com o Gabigol ali, o Léo né? Pereira não provocando tá- a beça, galera. Ele largou mão mesmo esqueceu as raízes do Léo Pereira, não quer saber, não. E aí tem outra questão, Linha, rapidinho, antes da gente ir pro intervalo. Léo Cittadini. A informação que vem lá de Salvador, né? Tava pensando aqui. Léo Cittadini tá negociando com o Bahia, tem negociações avançadas. O Rafael Seixas, pra gente dar o crédito aqui, repórter lá de Salvador, ele crava o negócio. Diz que o negócio tá fechado, que o Léo Cittadini vai realizar exames, inclusive em Curitiba, e assinar por 2 anos. A informação que eu tenho é que tá avançado, o negócio tá pra sair, mas que ainda não tá fechado. Até porque tem uma compensação financeira, o Cittadini vai em definitivo lá pro Bahia. O Bahia tá querendo esse negócio para contratar de fato o meia do Atlético, e com isso o Atlético pediu uma compensação financeira, não queria liberar o atleta de graça, e parece que agora eles chegaram num denominador comum, ainda não tem o valor. Então assim que a gente tiver, eu vou passar aqui no microfone da Jovem Pan News FM, mas a informação que eu tenho é que o negócio ainda não está fechado, ainda aguarda alguns trâmites para que o Cittadini seja de fato jogador do Bahia, mas esse a gente já falava aqui algumas semanas aqui no Bate Pronto que ia sair. Pedro Henrique e Cittadini eram certezas de saída agora na janela do meio do ano. A grande questão, Pedro Henrique machucou o tornozelo, vai ficar cerca de 2 meses parado, o negócio com o Braga de Portugal deu uma esfriada, o Braga vai esperar até o final da janela.